Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 11, versículo 27 a 33. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, mais essa manhã, na qual você renovou a tua misericórdia nessa vida, Pai. Agora te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine ao lermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Então aqui mostra que Jesus ele não ficava em Jerusalém, né? Ele não dormia em Jerusalém, né? Mas ele ficava ali próximo, né? Acho que em Betânia, né? Se eu não me engano, foi. A outra vez que a gente leu, né? Ele tinha saído para Betânia, né? Então devia ser um lugar ali próximo de Jerusalém. Então ele sempre estava para ele ir e voltar no mesmo dia, né? E Jesus tinha expulsado ali os cambistas, os vendedores do templo, né? Purificado o templo ali no dia anterior, né? E os sacerdotes estavam ali também, não conseguiram resistir à autoridade de Jesus, né? E ficaram com muito ódio, né? Com muita raiva, porque eles não conseguiram. Jesus demonstrou uma autoridade tão grande naquele momento, né? Que expulsou ali os vendedores, cambistas e tal. Eles não conseguiram, assim, resistir, enfrentar Jesus, né? Porque Jesus demonstrou uma autoridade divina, né, uma autoridade sobre-humana, e eles não conseguiram resistir a essa autoridade. Agora eles, né, depois de terem tomado fôlego, né, e aí eles chegaram com Jesus e vieram com essa pergunta. Mas por trás dessa pergunta havia ali uma armadilha, né? Estava ali querendo prender Jesus, querendo arrumar algum motivo para prender Jesus, né? Se Jesus falasse que a autoridade dele era dos homens, né? Então eles teriam motivo para não seguir, né? E ridicularizar. Mas da mesma forma, se ele falasse que era de Deus, né? E diriam que não, você é um simples carpinteiro, você não tem autoridade para isso, enfim. De qualquer forma, eles não estavam interessados em aprender com Jesus, em ser discípulo de Jesus, eles estavam apenas querendo ali testar, como sempre, né? Sempre eles tinham uma armadilha quando eles viam, né? E Jesus sabia, né? Jesus, ele era esperto, ele sabia da intenção desses homens, né? Por exemplo, quando ele perguntaram para Jesus sobre o divórcio, né? Se era próprio, se era é, como é a palavra correta aqui? Se era lícito se divorciar ou não, né? Então, eles também criam ali naquele momento, tudo era uma armadilha, geralmente eles chegavam, né, com esse objetivo de encurralar Jesus. Lembremos que João Batista tinha sido preso justamente por falar para Herodes que ele não podia casar com a mulher do seu irmão, né? Herodes tinha se divorciado da sua esposa e casado com a mulher do seu irmão, e João Batista estava condenando ele por isso. Por esse motivo ele foi preso e acabou sendo morto. Então, quando eles perguntaram para Jesus se era lícito se divorciar, eles queriam colocar Jesus, né, também numa cilada ali contra Herodes, né? Mas Jesus foi muito sábio, respondeu ali. E agora temos essa outra situação. Então, o que foi que Jesus fez aqui? Ele, como sempre, né, muito sábio. Vamos continuar a leitura.
Versículo 29. Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, esperteza contra esperteza, né? Jesus não deu resposta nenhuma. Por quê? Porque Jesus sabia que o coração deles não estava disposto a aprender. Não era uma pergunta sincera de um discípulo humilde. Era uma pergunta capciosa de quem queria derrotar Jesus, queria humilhar, queria ridicularizar Jesus. Então Jesus não deu resposta. Deus sabe, né, quando a pessoa merece uma resposta ou não. Ó, tanto, por exemplo, voltando novamente àquele assunto do divórcio, né? Se a gente for ver direitinho lá a passagem, né, em Marcos 10, Jesus não deu a resposta correta para eles ali, a resposta assim, completa, né, para eles, né? Mas quando chegou em casa com os discípulos, ele falou para os discípulos. Então, para as pessoas realmente sinceras que querem seguir Jesus, querem aprender com Jesus, Deus dá a resposta. Jesus deu a resposta certa. Mas para quem quer apenas discussão, debate, armadilhas, né, ciladas, né, Jesus não perdia tempo, né? Então, foi o que aconteceu aqui, né? Então, também uma lição para nós, né? Para nós nos perguntarmos. Quando nós abrimos a palavra de Deus para discutir aqui os assuntos, o que a gente quer? Qual é o nosso interesse, né? É debate, é mostrar quem sabe mais, etc. Ou realmente queremos aprender com Deus, aprender de Deus, aprender da palavra de Deus? Ou nós já abrimos a Bíblia com uma opinião formada e queremos achar formas de defender nossa opinião, ou abrimos a Bíblia com vontade realmente de aprender o que Deus tem para nos ensinar sobre esse tema que nós queremos aprender. Estamos dispostos a cumprir a conclusão que nós chegarmos de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é uma lição para nós, né? Outro ponto foi a sabedoria de Jesus, né? Também existe o outro lado da moeda. Às vezes as pessoas nos vêm também com perguntas, né? Querendo debater, querendo discutir. E às vezes também por trás dessas perguntas tem a esperteza, tem a intenção de colocar uma cilada, de simplesmente debater. Então, temos que ter sabedoria também, como Jesus teve, de discernir, pedir para Deus discernimento para nós sabermos, né, com quem nós estamos falando. Porque dependendo do que nós estamos falando, pode haver uma resposta direta, uma resposta completa, ou nem haver resposta, né? Como Jesus não deu a resposta aqui. Então, que nós possamos, né, aprender com esse episódio, né? E tem mais outro ponto aqui, que é a questão de o que motivou esses homens, né, a não dar uma resposta para Jesus, né? Eles não deram resposta para Jesus. Eles tinham uma opinião, sim, mas por que eles não responderam a Jesus a opinião sincera deles? Porque eles ficaram com medo da opinião alheia, né? Com medo do povo, né? Se eles falassem que era de Deus, o batismo de João, né? Jesus ia falar, então por que vocês não acreditaram nele, né? Então ia evidenciar o erro deles. E eles
acredito eu que eles sabiam que era de Deus, apesar deles não quiserem querer aceitar, né? Mas se eles falassem que era dos homens, né? A multidão estava ali, podiam, porque todos consideravam João profeta, né? Então estavam com medo da opinião dos homens, né? Então, outra coisa também, né? Então, ou seja, o que estavam preocupados era a opinião dos homens, né? Não era a opinião de Deus. Se eles estivessem preocupados com a opinião de Deus, eles teriam seguido a João Batista, teriam seguido a Jesus, enfim. Então, isso mostra como eles já estavam tão corrompidos por dentro, né? Que eles já não estavam mais preocupados com a opinião de Deus. Eram pessoas mestres da lei, né? Sacerdotes, né? Escribas, anciãos, né? Pessoas entendidas na palavra, pelo menos deveriam, né? Pelo menos na parte intelectual, né? Mas faltava a sabedoria, até mesmo o entendimento real das escrituras. Por quê? Porque não tinham a sabedoria de Deus, porque não tinham um relacionamento com Deus. E já não estavam mais querendo saber a opinião de Deus, a vontade de Deus. Eles já estavam apenas preocupados com status, com a opinião dos outros. Então, é outra armadilha que podemos cair, né? É, temos que ter muito cuidado, porque nesse mundo, o inimigo, né, a nossa natureza pecaminosa nos arma cilada a cada tempo, cada dia, né? A cada momento. Devemos sempre nos perguntar se ainda estamos ainda em comunhão com Deus, estamos em paz com Deus, querendo aprender dele, ou quais são nossas intenções. Porque somos humanos, podemos cair, podemos nos afastar de Deus e às vezes até sem perceber. Então, que fique de exemplo para nós esse episódio. Amém? Vamos orar então. Obrigado, nosso Deus, por mais esse ensinamento. Nos ajude a refletir e estar, Pai, em dias contigo, em comunhão contigo, para nós não cairmos nesse lado desses homens que já estavam tão longe de ti, que estavam apenas querendo debater com Jesus, não realmente aprender dele, mas que possamos, Pai, ser teus verdadeiros discípulos e ter sabedoria ao enfrentar também esses tipos de ciladas, Senhor. Dá-nos um bom dia, fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.